se eu estou cuidando de todo mundo, quem é que está cuidando de mim? Quem que está olhando por mim? Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Quem está vendo o que eu estou vendo? Quem está desejando o que eu estou desejando? Quem está sofrendo o que eu estou sofrendo? Entende? Que muitas vezes nós estamos entregando, só entregando, nós ficamos nessa posição de só entregar, só de doar, só de investir. Mas a gente precisa ter o retorno de volta. E como a gente tem esse retorno? Quando a gente faz isso pela gente. Quando a gente olha para dentro de nós. E aí eu te pergunto, se você está fazendo, né? Está fazendo por todo mundo, quem está fazendo por você? E aí eu quero trazer essa consciência aqui para vocês de que, será que eu não mereço um tempo para respirar, né? No meio daquele dia tão caótico, tão difícil. Será que eu não mereço um minuto para respirar? Um minuto para descansar? Ou um tempo, ou um dia para fazer isso? Para pensar, para cuidar da nossa cabeça, da nossa mente, do que eu tô sentindo, para relaxar. Será que eu não mereço viajar? Para dar um tempo, né? Passear com as amigas, sair para conversar, para dar risada. E eu pergunto, por que não investirmos em nós mesmos? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não para rever os nossos valores? Por que a gente não para apreciar os nossos gostos, observar as nossas sensações, cuidar da nossa saúde, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, emocional? Por que não fazer isso? Porque muitas vezes nós entramos naquele ciclo que eu falei no início, de que como nós nos sentimos assim, nós nos vemos como essas mulheres de garra, de força, de coragem, de se adaptar, né? De viver essa pegada, de se transformar para viver aquela situação. Nós deixamos com o tempo de sermos quem nós somos. E aí, às vezes você tá no meio de uma conversa e aí alguém fala sobre alguma coisa e você começa a pensar assim, nossa, quando eu era mais jovem, eu era cheia de sonhos, eu era cheia de projetos, eu me cuidava mais. Ah, mas é outra época, é outro momento. E aí, inconscientemente, a gente diz assim, ah, eu tava naquele tempo, mas agora eu tô no outro tempo, mas eu não mereço isso. Inconsciente, muitas vezes, as minhas pacientes dentro do consultório, elas diziam, ah, não, mas isso já passou, isso não é. Por quê? Porque eu até fiz um conteúdo esses dias de que nós somos programadas para sempre entregar, para sempre fazer, para sempre se preocupar com o outro. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas quando que eu estou fazendo isso por mim? Quando que eu preciso? Porque se nós não termos essa consciência, se nós não temos essa clareza de que eu posso sim fazer pelo outro, eu posso cuidar do outro, é importante cuidar do outro porque eu tenho essa questão da maternidade. Essa maternidade não é só sobre ser mãe, mas ser aquela que abraça, que cuida, que zela, que está sempre de prontidão. E isso faz parte, né, da formação da própria mulher, de ter esse cuidado, porque nós somos, né, o lado mais sensível, o lado que faz a diferença, o lado dos detalhes. Os homens, eles já são mais racionais e mais exatos, né? Nós já somos aquelas que damos vida e damos cor e damos moldes e forma para as coisas. E aí, olha só como que eu quero que você pense sobre isso para que você entenda melhor. Por exemplo, quando um homem, eu não estou generalizando todos, né? Porque tem uns que são, né, são mais cuidadosos que nós, como somos como mulheres, né? Que tem o seu lado feminino mais aflorado. Mas, principalmente na minha experiência, os homens, né, da minha casa, eles são mais racionais, são mais exatos. Então, por exemplo, vai lavar a louça, não se preocupa em limpar bem a pia, arrumar bonitinho, colocar uma florzinha em cima, né,
da pia, ou uma florzinha, um arranjo de mesa em cima da mesa. Ele se preocupa em lavar a louça, em entregar o que tá ali, né? E aí meu marido fala que sempre a mulher, ela dá o ar, né, de beleza nas coisas. Então ela traz uma flor, ela traz uma cortina, uma toalha, né, algo diferente, mesmo que no bolo, né? Você vai fazer um bolo, a mulher nunca faz aquele, né? Tem as suas exceções, tá, gente? Mas eu quero trazer para vocês aqui sobre quem nós somos. A gente sempre quer fazer aquele bolo, quando faz ou quando vai comprar, que é algo formoso, algo bonito, algo que traga esse lado, né? Você não quer trazer qualquer coisa de qualquer maneira. E é importante nós trazermos isso. Por quê? Porque nós fazemos a diferença, né? O homem é aquele provedor, mas nós somos aquelas que damos a forma, somos aquelas que produzimos e transformamos aquilo que era tão simples em algo muito especial. Então, nós fazemos isso. E por muitas vezes nós estávamos sempre nessa adaptação, forçadas a nos adaptar a situações, a relacionamentos, a mudança de trabalho, a maternidade, como, né, eu falo de mãe mesmo, de se adaptar, né, porque cada gestação a gente vive de forma diferente, por mais que sejam filhos do mesmo sexo, mas a gente precisa se adaptar. E aí, a gente vai deixando, por quê? Porque a gente vai se deixando de lado. E aí, quando chega o momento da gente olhar para si, olhar para as nossas necessidades, olhar para as nossas... para aquilo que nós precisamos olhar de verdade, muitas vezes nós esquecemos. E aí a gente acha que não merece, a gente acha que não é importante, a gente acha que resolve sozinha, a gente acha que a gente não merece estar em paz, estar tranquila, mas eu quero dizer para você, pense comigo assim, imagina você, né, entrar para se conhecer, né, entrar numa jornada de se conhecer. Eu não sei se isso é importante para você, mas a maioria das minhas pacientes, elas veem o benefício de se conhecer para que elas tenham paz e harmonia na sua casa, sabe? Porque com a falta desse conhecimento, com o excesso de responsabilidades que a mulher tem, ela vive no estresse, ela vive cansada, ela vive fadigada.